Quero falar agora com vocês a respeito de alguns princípios do evangelismo discipulador que a gente encontra ali no livro de Atos, capítulo 8, na passagem de Felipe e Eunuco. Um texto muito conhecido, mas que traz ali, no meu entendimento, algumas regras bem práticas e que é muito fácil para a gente instruir a nossa igreja, tendo entendido a necessidade de se evangelizar, como nós podemos instrumentalizar o povo para que eles possam executar essa missão. E a gente começa ali, já no versículo 26, aprendendo o primeiro princípio. Deus vira para o eunuco, para Felipe, e fala que quer que ele vá a determinado lugar ali. E o primeiro princípio é o princípio que Deus tem uma missão, um plano. Como o pastor Samuel uma vez disse, o mais difícil é o que Deus fez. É a ação de Deus. Nós temos a parte mais fácil, é só comunicar, é só participar do que Deus já está fazendo e está querendo fazer. Então chega no versículo 27, o texto diz que partiu Felipe, partiu para o lugar que Deus já tinha um plano. A gente vê ali o princípio da disponibilidade. Nós temos que ter ali uma disponibilidade irrestrita. O texto não fala que Felipe discutiu, que Felipe questionou. Não. Partiu Felipe. O Senhor quer que eu vou para tal lugar? Eu vou para tal lugar. Nós aqui somos missionários, estamos nos lugares mais ermos aqui do nosso país. Todos nós tivemos essa disponibilidade. Saímos da nossa terra e partimos ali para a Amazônia, para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para o Pantanal, enfim. Nós tivemos essa disponibilidade. Mas no versículo 27, também diz que ele partiu e encontrou. Houve ali nele uma intencionalidade. Já que a gente está aqui, já que eu estou nessa cidade, já que Deus me trouxe para cá, me plantou aqui, eu tenho que ter uma intencionalidade com a minha vida. Então, por exemplo, o que eu gosto de trabalhar na igreja lá e o que eu faço como pastor? Eu estou aqui nesse momento da minha vida em Bela Vista do Paraíso. Era o plano de Deus que eu estivesse aqui. Eu tive a disponibilidade de Deus para vir aqui. Mas já que eu acordei aqui, então vamos fazer isso, vale a pena. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer da hora que eu acordei até a hora que eu dormi é em prol da glória de Deus e do compartilhamento do evangelho. Não que eu vou ficar o dia inteiro evangelizando, mas, por exemplo, eu vou comprar pão, eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu vou cortar cabelo. Essas podem se tornar ações de intencionalidade e a gente pode instruir a nossa comunidade a essas ações, porque eles também estão inseridos o dia inteiro para tudo que é lado aí. Na cidade que a gente está inserido. Então, eu descubro que uma pessoa está com interesse no evangelho é de determinado mercado, né? Ele visitou a nossa igreja ali, mas eu tenho o costume de comprar em outro mercado, que é mais barato, talvez mais próximo, eu não estou nem aí. O objetivo não é só economizar no leite, talvez eu vou comprar lá, andar 1 quilômetro a mais de carro, comprar um leite mais caro, mas que tem a intenção de encontrar a pessoa, né, tal. Eu tenho um cabeleireiro ali que talvez não corte cabelo tão bem, e literalmente esse é o meu caso. Eu sempre procuro ir ali naquele que está interessado no evangelho, que está precisando mais. Então esse é o meu segundo cabeleireiro que eu tenho na cidade. Graças a Deus, todos agora sendo conduzidos. O último, há pouco tempo atrás, aceitou Jesus e tomou sua posição. Então a gente vai treinando a nossa membresia, e a gente vai agindo assim também, a agir sempre com essa intencionalidade, esse acolhimento, esse sorriso, esse preparo para se deparar com as oportunidades que Deus propõe para nós. E depois a gente encontra, vendo ali, ainda no versículo 27, que ele partiu e encontrou um eunuco egípcio. O que a gente aprende, o quarto princípio, sobre estar pronto para romper com uma cultura em prol da missão. Essa é uma coisa que todos nós precisamos. Para um judeu encontrar um eunuco
e com tudo que isso envolve, egípcio, para conversar com ele, para sentar do lado dele, cara, esse judeu, como depois o apóstolo Pedro aprendeu, tinha que estar aberto para romper com a sua cultura. É lógico que nós temos que batizar a cultura, mas nós temos que estar aberto para ter rompimentos culturais. Eu estou em Bela Vista, estou na Amazônia, eu não sou daqui, eu tenho que saber me relacionar com pessoas ali de uma determinada cultura e abrir mão, igual ele fez, né? O William Carey falou que nós não devemos negar a cultura, mas batizá-la. Então a gente tem que se adaptar. Tudo isso a gente é muito bem treinado aí na missão. E depois, ainda no versículo 27, fala que esse eunuco tinha ido a Jerusalém participar da adoração. E eu vejo aqui um quinto princípio: nós devemos dar atenção redobrada àqueles que demonstram interesse vindo no culto. Então pensa comigo, o cara, não crente, que decidiu sair da casa dele para ir assistir um culto, cara, um culto nosso, que ruptura que ele teve. Esse cara tá muito desesperado, esse cara tá muito interessado para ter a coragem, a cara de pau de entrar na nossa igreja. Então, às vezes, a gente fica muito focado em como alcançar pessoas e não está dando a devida atenção para aquele doido que teve a coragem de entrar no nosso culto. O eunuco veio para um culto e não está entendendo nada. Então, nós precisamos entender como evangelismo também as ferramentas de acolhimento e instrução para essas pessoas interessadas, né, que foram alcançadas ali por uma divulgação em massa e que vieram para o nosso culto, que eventualmente assistiram a pregação, mas não entenderam nada. Estão ali. Então, a gente tem que pensar ferramentas, e vamos falar isso na aula de culto acolhedor, de como acolher essas pessoas, mas ter como alvo evangelístico essas pessoas que já vieram às nossas reuniões. Mas tudo isso aí eu creio que é muito óbvio. Mas a partir de agora, os últimos princípios, eu creio que é onde a maioria de nós começa a falhar. E eu acho que os 3 últimos princípios são talvez o mais importante. No versículo 29, o texto diz que Felipe teve a ordem para se aproximar da carruagem. E aí eu aprendo um princípio. Antes de ousar tentar ensinar ou pregar qualquer coisa, a gente precisa estar disposto a correr do lado das pessoas que a gente quer alcançar. Ele tem que se aproximar. Ele foi correndo para tentar se aproximar, para se equiparar ali. A gente tem que estar mais aberto, no primeiro momento, para ouvir do que para falar. A gente sempre entende que evangelismo é ficar falando, mas, cara, é muito difícil uma pessoa parar e dar a devida atenção para você se você não comeu 1 quilo de sal com ela antes. Então, antes de ousar propor, desafiar a pessoa, no meu entendimento, e também baseado nesse texto, a gente tem que estar disposto a correr junto com essas pessoas. Disposto a ter um contato semanal com essas pessoas. Disposto a participar da vida ordinária dessas pessoas. Ir num aniversário, ir num casamento. E ser um cliente ali. Né? Disposto a manifestar, antes das nossas palavras, a vida de Cristo em nós. Né? Ser legal. Manifestar o fruto do Espírito, o fruto da alegria. Disse Jonathan Edwards que, pegando uma frase americana e adaptando, ele atrai-se mais moscas com mel do que com vinagre. Eu acho que é Spurgeon que falou. E ele falou assim: e levará mais homens ao céu, o homem com o céu no rosto, do que o homem com o inferno no olhar. Então eu fui treinado numa escola que eu vou num casamento não cristão e começa lá a música, alguém bebendo alguma bebida aqui, e a emburrar a cara, posicionar ali e levantar e ir embora. Mas eu vejo Jesus Cristo, no seu primeiro milagre,
participando da festa, né? Não que eu não danço nem a pau, e não compactou com isso. Mas o primeiro milagre de Jesus, ele está até colaborando com o avanço da festa. Então, a gente tem muito a ganhar em participar da vida ordinária da pessoa sem compactuar com o pecado dela, caminhar junto. Eu vou pro aniversário lá. Então, uma vez um cara estava num fórum de uma igreja e falou assim: olha, eu convido o pessoal para vir para a igreja, mas ninguém quer vir. Aí eu perguntei para ele: quanto tempo você está de casa aqui na igreja? Ah, estou um ano aqui. E nesse ano, quantas vezes você saiu com o pessoal? Para comer uma pizza, para ir no aniversário? Ah, não, depois que eu me converti, nunca mais saí com ninguém. Não ando mais, né, com os escarnecedores. Então esse é o problema, né? Não é exatamente isso que o texto quer dizer, né? Você não está mais caminhando com o cara. Então ele tem um aniversário, eu não vou, porque eu agora sou crente. Tem coisa na igreja. Ah, eu tenho uma festa da minha filha aqui, não vou participar, porque lá alguém vai beber cerveja. Poxa. Aí você andava com os amigos, andava, aceitou Jesus, abandonou todo mundo, foi se infiltrando num novo meio, se isolou completamente. Depois de um ano de caminhada, alguém fala: você tem que ganhar pessoas, para levar pessoas para Jesus. Você volta com a maior traíra para aquelas mesmas pessoas que você abandonou e fala: vocês têm que vir para a igreja. Para quê? Para ser igual a você? Então a gente tem que treinar as pessoas não para se isolar do mundo, mas para se infiltrar, para influenciar, para caminhar com elas. Para quê? Não para se contaminar com elas, mas para contaminá-las, no bom sentido, com o evangelho. Porque enquanto a gente se aproxima, o versículo 30 nos traz o 7º princípio. Ouvindo o que o homem lia, perguntou: como posso entender se ninguém explica? Porque quando a gente caminha, ao ouvir atentamente, nós saberemos as necessidades reais das pessoas e os seus reais questionamentos. Então, às vezes, a gente fica treinado a responder perguntas que foram feitas há 500 anos atrás e ninguém quer saber mais. Não que não importa. Funciona como base de fundo do nosso entendimento teológico, mas as pessoas não estão se perguntando mais isso agora. Qual é o questionamento das pessoas hoje? Porque a palavra de Deus tem a resposta. O que elas estão tentando entender? Eu só vou saber se eu ouvi-las ativamente. E só vou ouvi-las se eu estiver caminhando com elas. Então, eu creio que é um princípio: caminhar primeiro para ouvir e entender, para depois a gente ganhar acesso à vida delas. Porque depois que você caminha ao lado e ativamente, né, falamos um pouco sobre isso no assunto sobre o amor prático, ouve ativamente as suas reais necessidades, vem o versículo 31. E convidou Felipe a sentar na carruagem e sentar-se ao seu lado. Porque ao caminhar ao lado dela e ouvir ativamente, a gente ganha confiança, ganha acesso à vida dessa pessoa. Pô, você está caminhando comigo aqui, você me ouviu, eu vi Cristo na tua vida, tenho dúvidas e não as entendo, percebi que você tem algo a compartilhar comigo. Aí você ganha acesso, abertura, para você poder explanar o evangelho. Então, no versículo 35, começando com esta passagem, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Então, ele usou esse acesso para comunicar o quê? O evangelho a respeito de Jesus, que é um outro princípio importante. Não ficar metendo o bedelho em cada decisão ou idiosincrasia da pessoa ali, mas usar a abertura que a gente ganhou após caminhar ao lado, ouvir atentamente, entender as suas reais necessidades, ganhar acesso, usar essa abertura que nos foi ofertada para anunciar o evangelho. Mas antes de falar, a gente tem que estar pronto para ouvir. 1 Pedro 5 fala que a gente não deve ser dominador. E esse é um grande erro. Não, porque vocês aqui, você que lá. Não, qual que é a necessidade é essa? Apresenta o evangelho, apresenta o drama da redenção.
E aí a gente vai ver o resultado, né? Tem que estar preparado, obviamente. E a gente tem todas as ferramentas aqui na junta para ter o melhor preparo possível. E quando você vê o resultado da missão, o eunuco pede para ser batizado, há uma continuidade de multiplicação, porque Felipe recebe ali um translado de Deus e continua pregando em 10 cidades. Vem uma provisão ali, uma providência sobrenatural de Deus no ministério dele. Segundo a história, esse eunuco é o fundador da igreja mais antiga do mundo, que é a igreja da Etiópia. Então ele chegou isso na Etiópia, levou isso há milhares de anos, isso tem se multiplicado. Mas seguiu ali um princípio básico que eu creio que a gente falha miseravelmente. Basicamente, andar junto, ter um ouvido ativo e depois de ganhar a confiança e o acesso, ser intencional no Evangelho. A gente tem que ensinar esses 3 passos para a nossa igreja. Uma vez que estamos aqui intencionalmente inseridos na sociedade, no nosso dia a dia, também indo, ensinar na nossa comunidade e ter uma agenda que disponibilize essa possibilidade, né? Porque assim, que entulhe a igreja de atividades ocupacionais, a gente não tem tempo para interagir com a sociedade. Uma agenda simples, clara, fluida, intencional, ensinar esse povo que já está no dia a dia trabalhando, consumindo e se relacionando a andar junto, ser legal, manifestar a vida de Cristo no dia a dia. Depois, ter um ouvido ativo, ouvir os questionamentos reais desse momento. E após ganhar o acesso e a confiança, ser intencional no Evangelho. Eu creio que são essas ferramentas de relacionamento discipulador que podem transformar absurdamente os resultados da nossa comunidade. E depois, quero falar um pouquinho no próximo vídeo sobre alcance em massa. Mas era isso que eu queria falar com você. Deus abençoe, fique na paz e até mais.